Meus amados, queridos irmãos, seguidores, amigos aí do nosso canal Crescendo na Graça, satisfação estarmos mais uma vez aqui para trazer para vocês uma mensagem que possa estar lhes trazendo algo de útil, algo de construtivo, algo que lhes traga paz. Vivemos dias aí de muita ansiedade, de muitas notícias ruins. Eu estou aqui para trazer sempre notícias que tragam um conteúdo que possa nos ensinar a vivermos melhor. Conteúdos bíblicos, mensagens bíblicas, palavra de Deus, que é o que está faltando hoje para a nossa sociedade, para o nosso mundo, é mais de Deus, né? Mais de Deus. O povo está muito desligado das coisas de Deus e por isso o mundo está nesse pavor. Mas eu estou aqui com uma mensagem hoje para falar da importância de uma alma, da importância de alguém para Deus, a importância que tem para o Espírito Santo a conversão de alguém, ou seja, como é importante para o Espírito de Deus alcançar uma alma. Nós vamos ver aqui uma trajetória do apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos que narra justamente isso. A trajetória definida pelo Espírito Santo para que Paulo chegasse a um determinado lugar onde o Espírito Santo tinha lá um objetivo, tinha lá um propósito em entrar em uma família para que essa família fosse conhecedora do Senhor Jesus e da sua mensagem. Eu quero ler um texto um pouquinho extenso, na verdade, os versículos base da mensagem, nós poderíamos definir em 2 ou 3 versículos, mas ficaria então indefinido, ou seja, eu precisaria estar explicando, né, o contexto anterior. Então eu quero ler um pouco mais do texto para que a gente tenha um apanhado melhor e possa estar então captando, né, a ideia, captando a mensagem e entendendo melhor o conteúdo. Então, eu quero ler capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, exatamente do versículo 16 até o versículo 34. Prestem atenção e vamos à leitura. Diz assim, versículo 16 de Atos. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e, levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos.
O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aqui está então o texto para que a gente tenha um apanhado melhor do porquê de Paulo e Silas terem sido presos. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Por que eles foram presos? Um pouquinho mais para trás, a gente vê então, eu tenho mais um texto aqui que diz o seguinte, ó. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Estavam na Grécia, né? À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão, um jovem, um homem macedônio, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa para a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu li também esse texto para que ficasse bem definido a trajetória de Paulo, para nós vermos que ele não foi por conta própria, ele não estava indo por conta própria, mas ele tinha recebido de Deus uma direção aonde Deus queria que ele chegasse, enfim, aonde Deus queria que Paulo fosse, a qual pessoa, qual família, qual casa que o Espírito Santo queria que Paulo se dirigisse. E isso nos traz o quê? Nos traz, então, uma mensagem e uma noção de como uma alma é importante para Deus. Você que está me ouvindo, o quanto você é importante para Deus. Se você já crê no Evangelho, se você já é um cristão, mas antes não era, você também foi alvo do Espírito Santo, que trouxe alguém até você para que você pudesse ouvir o convite e então a mensagem chegasse até você, até a sua casa. Aqui, conforme nós vimos, Paulo estava indo para uma direção. O Espírito Santo falou não. Então ele tentou ir para outra direção, para outra cidade. O Espírito Santo falou não. Aí ele, contornando lá, eles estavam pelo mar, né? Eles estavam de barco. E eles contornando ali a costa da Grécia, nessa região da Galácia. Então ele recebeu, ele de noite teve uma visão, uma visão de Deus, que um homem, um varão, um certo varão, ele dizia para Paulo: passa para o lado de cá e nos ajude, ou passa para o lado de cá, que é a Macedônia. Então o Espírito Santo estava enviando a Paulo uma mensagem que queria que ele fosse para a Macedônia, para que lá na Macedônia, então, ele cumprisse a missão para a qual o Espírito estava os direcionando, né? O jovem lá, o varão,
ele era um varão macedônio, estava em pé e rogava, na visão de Paulo, dizendo, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, venha para cá pregar a palavra de Deus para cá, venha pregar o evangelho de Deus aqui. Então nós vemos, se nós formos seguir a leitura ali até chegarmos ao 16, versículo 16, onde nós começamos a leitura de hoje, nós vamos ver então que Paulo ele foi passando por aquela região e esteve em diversas localidades. E quando chegou na primeira cidade da Macedônia, na primeira cidade da Macedônia, deixa eu ver o nome dessa cidade aqui, eles foram para Filipos, chegaram em Filipos da Macedônia. Então, chegaram ao seu destino, chegaram à Macedônia. Aí nós vemos então o alvo de Deus com relação à salvação das almas, do ser humano, do homem. O quanto que Deus se importa com que as pessoas sejam salvas, o quanto que Deus tem um propósito, o quanto que as pessoas são importantes a ponto de Deus estar movendo pelo Espírito Santo, movendo pessoas para nos trazerem a palavra de Deus, o Evangelho, para que sejamos conhecedores e possamos fazer a nossa escolha em aceitar, não aceitar, em crer e não crer, em levar a sério ou simplesmente deixar de lado, Então, mas Deus, ele se importa em nos trazer o conhecimento dele. No capítulo 19, no versículo 10 do Evangelho de São Lucas, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, este é o objetivo de Jesus Cristo ter vindo à Terra, buscar e salvar o que se havia perdido, ou seja, o ser humano, a alma, que se distanciou de Deus por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Então, o projeto do Espírito Santo, ele leva os seus a uma trajetória onde ele possa alcançar alguém que é alvo do amor, do coração de Deus. E em Atos 16, no versículo 6 e 7, tem essa trajetória ali que nós lemos ali. Diz, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. Ou seja, não é aqui ainda, é mais para frente, é em determinado lugar, é lá que eu quero que vocês vão. E eles estando então na cidade de Filipos, eles estavam próximos do alvo, Em 16:12, que eu li ali, um pouquinho anterior ao 16 que nós começamos a leitura, diz, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos, aliás, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Então já tinha atingido o alvo, tinha chegado já aonde o Espírito Santo queria que eles chegassem. E ali, então, nessa região, aconteceu, se nós formos olhar o versículo 14, aconteceu um fato ali. Já a primeira colheita, o começo da colheita das almas que o Espírito Santo tinha como alvo em levar Paulo e Silas para lá, Diz assim no versículo 14, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Essa mulher, se nós formos mais à frente na leitura, ela creu na pregação de Paulo, é o versículo 14, ao qual eu me refiro, E a Bíblia diz no versículo 15 que ela, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, rogou a eles que ficassem na casa dela. E eles ficaram ali por uns dias, na casa dessa mulher, vendedora de púrpura, a quem Deus já tinha salvado.
ela acreditava em Deus, mas não tinha ouvido o Evangelho, não tinha ouvido de Cristo, ainda não conhecia a palavra de Jesus. Então ela e toda a sua casa, ela foi batizada porque ela creu então no Evangelho, essa tal de Lídia, né? Aí aconteceu o seguinte, claro que o diabo sempre é contrário à pregação do Evangelho e é contrário a que almas creiam no Evangelho. Por isso ele levanta tanta confusão religiosa, tanta coisa, tanto escândalo, tanto contratempo para que distraia a mente das pessoas e o coração das pessoas, para que as pessoas não fiquem crendo no Evangelho verdadeiro de Jesus. Aí chega alguém lhes trazendo o Evangelho e diz, não, eu já conheço, esse povo é assim, esse povo é isso, esses pastores são assim, esses pastores são desse jeito, e realmente existem muitos errados no meio, muitas pessoas, né, com más intenções no meio dos anunciadores do Evangelho. Mas existe o verdadeiro Evangelho, os verdadeiros pregadores, os verdadeiros profetas e pastores, missionários que estão nesta missão de alcançar as almas com o Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo em que o Evangelho ele está sendo projetado de ser proibido, de ser pregado, né? Então, o mundo, ou seja, a porta da graça para o mundo está quase se fechando. Aqueles que até um determinado ponto creem, bem-aventurados são. Mas vai chegar a hora em que vai ser lei de que o Evangelho não seja mais pregado. Tem aí projetos de proibir a Bíblia, de proibir, né, as orações, e já chegou-se a... Antigamente, por exemplo, chegava até na escola, as crianças aprendiam a orar o Pai Nosso, né? Tinha aula da Bíblia, aula de religião. Aos pouquinhos, se o povo notar, está sendo tirado isso. Conhecimento da Bíblia, não tem mais na escola. Oração, não tem mais. E agora tem um projeto de proibir a leitura da Bíblia, a não ser dentro da igreja. Mas, voltando para o nosso alvo aí do alcance de uma alma, estou dizendo isso para você, para que você não durma no ponto. Enquanto tem oportunidade, creia no Evangelho, né? Creia no Evangelho. O mundo está assim de religião, mas quem salva é Jesus. E o Evangelho não é religião. O Evangelho é verdade e é vida. No Evangelho nós temos Jesus como o único Senhor e Salvador. E ninguém mais, nenhum outro nome. A diferença do Evangelho, a diferença da palavra de Deus é essa. Nenhum outro nome a não ser Jesus. Então aí está a diferença. Se você não está dentro desse Evangelho, você está fora do propósito de Deus. Se você está misturando Jesus com outros nomes, você está fora do propósito de Deus. E enquanto é tempo, creia no Evangelho. Creia, porque vai chegar o momento que ele não vai ser mais pregado. Vocês viram aqui a consequência de Paulo ter pregado ali em Filipe? Veja bem, o inimigo contra-atacou. No versículo 16, 17 diz o seguinte: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Você viu como o diabo também prega o Evangelho? Você viu como o diabo usava aquela menina para dizer que Paulo estava ali e que ele era servo do Deus Altíssimo, que estava pregando para eles a palavra do Deus Altíssimo, o caminho da salvação? Então as pessoas podiam se iludir: nossa, essa menina é de Deus, esse espírito que age nela é de Deus. E assim tem muitos pregadores que usam o Evangelho e que as pessoas acham que são de Deus, mas eles têm outras intenções. A intenção é colocar atalhos no caminho para que você não chegue ao caminho que é Jesus e se desvie do rumo, se desvie de Deus, desvie sua atenção. Falam de Jesus, falam de Deus, são às vezes uma igreja também, aí tem uma comunidade, mas se dizem a igreja verdadeira, mas toma cuidado, porque
Nem tudo que diz que é de Deus é de Deus. O Evangelho é um só. Eu estou pregando, por exemplo, aqui o Evangelho. Estou pregando aqui a palavra de Deus para você. Por quê? Porque eu estou tirando da Bíblia o que eu estou falando aqui. E a Bíblia é a palavra de Deus. O inimigo contra-atacou ali. Ele mandou essa menina para atrapalhar a pregação de Paulo, né? Chamar a atenção para o lado dela. Então, Paulo teve uma reação. Ele enfrentou, ele teve um confronto, né? Um enfrentamento com aquele espírito que falava naquela menina, e ele sofreu a consequência já em seguida. A partir do versículo 18 e 19, diz o seguinte: E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Vocês viram a consequência, então? Enquanto Paulo estava deixando aquele espírito imundo falar, estava tudo bem, mas a partir do momento que ele mandou aquele espírito imundo se calar, então veio a consequência. Hoje nós estamos aqui pregando o Evangelho, mas vai vir um momento em que esse Evangelho vai ser proibido de pregar. Marque isso bem, nós estamos chegando na época, existem projetos aí, então aproveita enquanto é tempo e ouça as pregações, porque quando isto se cumprir, nem no YouTube, nem em nenhuma outra plataforma aí você vai ouvir a palavra de Deus mais. Passou a sua oportunidade. Então creia enquanto é tempo. Então Paulo enfrentou a consequência, mas Deus mostrou que ele estava no comando, ele estava no controle da situação. E eles pegaram Paulo e, havendo dado-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão. Era Paulo e Silas, né? Os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, ou seja, no cárcere de segurança, segurança máxima. E lhes segurou os pés no tronco, ou seja, ainda lhe prendeu com corrente os pés no tronco dentro da cela. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se lhes moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todas. Aí aconteceu o quê? O carcereiro acordou, viu as portas das prisões abertas e existia uma norma no meio lá da parte dos romanos, que se o carcereiro deixasse fugir um preso, ele devia ser executado ou morto. Ele então já estava debaixo da pena de morte, se ele deixasse fugir um preso. Então esse carcereiro, quando viu as portas das prisões abertas, ele já logo puxou a espada e quis se suicidar, porque ele sabia que em seguida, assim que aquilo fosse anunciado, que as prisões estavam abertas, ele achou que os presos tinham escapado todos, né? E ele já queria se matar, antecipando a sua sentença. Aí Paulo pulou e disse: não faça isso, não faça isso, porque nós estamos todos aqui. Ou seja, não escapou ninguém, não fugiu ninguém. Aí que veio então, da parte do carcereiro, aquela pergunta: o que nós devemos fazer para sermos salvos? Aí Paulo respondeu para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E eu lhe pergunto: você já creu no Senhor Jesus? Aí talvez se diga: creio sim, mas não é dessa maneira que se crê. É uma maneira de crer que leve à conversão, à mudança de tudo, à mudança de vida. Você já teve essa mudança de vida? Ou você ainda é preso à sua religião, à sua crença, à sua forma de crer? Aí é que está a diferença. Eu me referi antes que o inimigo, o diabo, usa também a palavra de Deus para confundir as pessoas. Ele prega a palavra de Deus, usa pessoas para pregar a palavra de Deus, para iludir as pessoas de que elas estão ouvindo a palavra de Deus. Então aquele que está pregando é de Deus. Na verdade, aquele que está pregando muitas vezes está debaixo das ordens de outra entidade.
está falando da palavra de Deus, mas nunca, nunca, nunca foi convertido no seu coração. Aí é que está a diferença. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para você, de que a alma de alguém é muito importante. Paulo e Silas seguiram toda essa trajetória para chegar àquela prisão. Foram impedidos em todos os lugares onde eles queriam parar para pregar, o Espírito Santo dizia não. Até que o Espírito Santo mostrou numa visão alguém lhe dizendo: passa para cá, passa para Macedônia e nos ajude. Então eles se dirigiram a Macedônia, na primeira cidade que era Filipos, já ganharam lá aquela mulher chamada Lídia e sua família, ela se batizou também. E enfim, como que eles iam chegar até dentro do cárcere, que era o alvo do Espírito Santo, até dentro da cadeia, para poder pregar para aquela família que era justamente o carcereiro que morava dentro da cadeia, dentro da prisão. Bom, a única maneira de chegar lá era ser preso. Então, eles pregando a palavra, os cidadãos daquela cidade lá disseram que não era costume deles, como hoje dizem, né? Não, mas isso não é costume na minha religião. Esse negócio de só Jesus, de se converter, esse negócio de crer só na palavra de Deus e deixar a tradição dos nossos pais de lado, isso não é nosso costume. Era igual naquela cidade. Eles disseram, eles estão pregando aqui uma mensagem que não é do nosso costume. Nós somos gregos, filipenses, e nós somos romanos também. Romanos, naquela época, Roma dominava, né, o mundo e estava lá também dominando na Grécia. Então, nós somos romanos, nós não temos tal costume, nós temos os outros nossos nomes, nossos deuses em quem nós cremos. E esses homens estão aqui perturbando a cidade com a mensagem aí de um tal de Jesus. Jesus até hoje incomoda. Até hoje incomoda o inferno, até hoje incomoda pessoas, incomoda líderes religiosos, confronta, desnuda a verdade na vida de muitos e também mostra que as almas têm muito valor para Deus. Você tem muito valor para Jesus. Então, dê uma oportunidade para você, creia no Evangelho, leia a Bíblia, chame alguém que conheça o Evangelho para pregar para você, mesmo que você seja um religioso, criado na sua tradição religiosa, mas dê uma oportunidade para você, por favor, creia na Bíblia, creia no Evangelho de Jesus, examine o que Jesus ensina e confronte com o que você crê e a maneira que você está seguindo a sua religião, que se diz cristã. Então eu quero concluir aqui com os versículos 33 e 34, diz que o carcereiro tomou os discípulos com ele, né? E naquela mesma hora da noite lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, dispôs a mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Então vocês viram aqui que este homem, já de idade adulta e toda a sua família, assim que ele creu no Evangelho, se batizou. Aqui está mais uma verdade. Para a pessoa se batizar, primeiro ela tem que crer no Evangelho. Jesus disse lá em Marcos 16, pegue sua Bíblia e examine. Preguem a palavra a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então o crer vem primeiro. Primeiro você precisa ouvir o Evangelho. Depois então você se batiza. É só esse batismo que existe, conforme diz a Bíblia. Um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Não, um só Deus, uma só fé e um só batismo. Então, existe só um batismo, e é esse batismo de adulto, esse batismo em que a pessoa primeiro tem que ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, decidir-se pelo Evangelho, decidir-se por Jesus, para então ser batizado, porque o batismo é o sepultamento do pecador, sepultamento do pecado. Estou entrando nesse assunto para que você então entenda por que essa família foi batizada, por que aquela mulher foi batizada. De certo que eles já tinham suas religiões, mas eles foram batizados assim que creram no Evangelho de Jesus. Que Deus lhe abençoe, que você possa crer e que você possa ser uma dessas pessoas que venham a crer em Jesus e serem batizados também. Eu quero estar orando por você. Convido você a orar comigo, a entregar sua vida a Jesus,
para que você tenha uma nova direção na sua vida e o Espírito Santo esteja lhe orientando, vindo para dentro de você e lhe convencendo da verdade, da justiça e do juízo de Deus. Quero orar com você e por você. Se possível, ore comigo. Senhor meu Deus, eu entrego esta pessoa nas tuas mãos agora. Te peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando essa vida, abençoando essa família, essa casa, para que creiam em Ti e sejam salvos, conforme neste exemplo que lemos nesta passagem do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu entrego essa pessoa que ouve, que assiste esse vídeo, entrego nas tuas mãos para que teu Espírito Santo esteja convencendo esta pessoa da tua verdade. Que o Senhor venha libertá-los para que eles possam crer na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, cura esta pessoa que está enferma nesse lar, nessa casa. Abençoa, Deus, abrindo portas para essa pessoa, abrindo portas de emprego, se tem alguém desempregado, abençoando financeiramente, abençoando na saúde, livrando da ansiedade, livrando, Senhor Deus, da depressão, curando de todo o mal, abençoando esta pessoa com direção. Eu entrego, Senhor, este ouvinte, esta pessoa, esse seguidor nas tuas mãos, que é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe mais e mais cada dia. Fica essa mensagem de hoje então para o seu coração. Passe para frente, compartilhe, divida com mais alguém. Deus lhe abençoe mais e mais. Até o próximo vídeo e conforme eu sempre me despeço, dizendo, paz seja contigo.